Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Então é isso aí, está gravando. Só sucesso agora. Não, caralho. Calma, segura. Não? Não, tá de boa, tá de boa. Tá gravando ou não tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá. Oh! Nossa senhora, isso tem que ficar. Olá! Não, peraí. Tá difícil hoje? É que a minha garganta tá seca, tá muito calor nessa porra. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Finalmente. Olá, ouvintes. Estamos de volta. Ai, Mais ou menos, né? O Vitor não tanto de volta, né? Mas ele tá é tentando. culpa do calor, eu tinha que ter deixado uma água aqui do lado, não deixei nada. Aí sofre. Esse calor tá difícil. É, não. pra aqueles que não moram em São Paulo, galera, tá foda. Pelo menos na época da gravação desse episódio, tá foda. Tá foda e Estudos sem água apontam ainda. que tá foda. E aí? E aí? Como eu já cansei de fazer suspense, porque não adianta, né? Eu As tava pessoas esperando você geralmente começa pegando, tipo, fazendo suspensinho. Não, então hoje, não sei o que lá. Ah, então não seja por isso. Então hoje, como vocês já sabem, nós vamos fazer um review deste RPG tão estranho, tão diferente, tão que as pessoas torcem o nariz pra ele. Eu, pelo menos, quando me apresentaram a ideia, falei, o quê? Jogar Crepúsculo? Esse RPG é tão foda. E que você acaba descobrindo depois que ele, né, tem algo a se amar nesse jogo. Caramba, tem algo a se amar? Puta que eu pariu, hein? Então hoje nós vamos falar de Monster Hearts, o jogo de interpretação narrativa e história, criação de histórias compartilhadas e RPG também, que se passa nesse cenário aí de monstros adolescentes e Buffy, Teen Wolf, esse tipo de coisa, que era pra ter uma versão brasileira, mas eu não sei se a gente vai chegar a falar muito disso, só basta dizer que é um fiasco do cacete. Ai. Quem espera, tá esperando, né? Quem espera vai continuar esperando, eu acho que é isso que vai acontecer. Então, tô junto. Se alguém tá ouvindo isso e tá esperando também, você não está sozinho. Eu tô nessa. Moral da história, aprenda inglês e, né, vamos com a gente. E se um dia a versão em português sair, ou se os fãs resolverem traduzir antes da editora que supostamente vai lançar esse jogo, a gente comenta aqui. Mas então vamos lá, nesse review formato Escudo do Mestre que vocês já conhecem, que vocês já estão acostumados. Tão querido esse formato aqui do Escudo do Mestre que a gente usou uma vez pra falar de duas vezes. Acho que duas vezes. Duas vezes. Por que não? Duas vezes. A gente falou de One Ring também. Então vamos lá, Monster Hearts. Então, beleza. Então, Monster Hearts. O que é Monster Hearts? Chas, quando que você ouviu falar de Monster Hearts? Quando você chegou e falou pra mim e falou, cara, você tá afim de jogar um RPG de Crepúsculo, assim? Foi nesse momento. Foi nessa ideia. Por falar a verdade seja dita, eu não acompanhei muito o hype da Apocalipse em Guiné. Eu só fui conhecer mais depois que eu vi o Dungeon World e coisa e tal. Então... pra falar a verdade, eu conheci ele depois de já ter conhecido o Dungeon World. Eu acho que eu já tinha mestrado, inclusive, o Dungeon World quando eu conheci. Quando eu conheci já tinha lançado, inclusive já tinha saído a aventura. Eu tava fazendo o Kickstart do Second Skins, né, que é o suplemento. Mas, bom, do que se trata, né? Monster Hearts, ele é um jogo feito na Apocalypse Engine, né? Do Apocalypse World, Eu acho que junto com o Dungeon World e o Apocalypse World, eles formam meio que uma trindade, né?
com... que está a se expandir, né? Você tem outros projetos que estão para sair, como The Sprawl, que vai ser Cyberpunk e tal. Spirit of 77, né? Spirit of 77, o Apocalypse World Dark Ages e tantos outros, mas neste momento em que a gravação está sendo feita, eu concordo com você, a trindade da Apocalypse Engine. É um jogo escrito pelo Joe... Puta, o nome dele é muito estranho. Joe McDowdino. Eu não sei como se fala. Eu sempre leio John McNaldo. John McNaldo. Eu leio John McNaldo, mas enfim, Joe. É um jogo feito por ele e qual que é a premissa desse jogo? Ele é... na capa, ele se define como a story game about the messy lives of teenage monsters. Né? Então, um jogo narrativo, um jogo de contar histórias sobre as vidas complicadas de monstros adolescentes. Então, cara, esse é o jogo onde você pode trabalhar ou pode emular todas aquelas séries ou filmes que tem o vampiro no meio da escola, o vampiro de 600 anos que continua no colegial, o lobisomem, o garoto que vira um lobisomem e começa a procurar um lugar do time de basquete, as bruxas adolescentes que tem um coven, todas essas coisas que floresceram nos anos 90 e que eu acho que nos últimos tempos, principalmente depois de Crepúsculo, foram ganhando muita força no mercado literário do gênero Young Adult e se tornando meio que um fenômeno, né? Sim. Tem de tudo nesse então, esse é o jogo para as pessoas pensarem em Buffy, pensar para aqueles que são um pouquinho mais velhos, né? Vamos pensar de Buffy, cara. Buffy é uma referência antiga, né? Se o cara tiver uns 15 anos agora, não pega. Verdade. Pensando mais atualmente, Teen Wolf, Jovens Bruxas, pro pessoal dos anos 90 que assistia esse filme, Crepúsculo, que é uma referência que a gente lembra, aquele da Hemlock Grove, todas essas séries. Eu acho que a primeira pergunta que vem na cabeça quando a gente fala essa premissa é pra pessoa olhar e falar, olha, tá bom, então é sobre isso e por que raios eu vou querer jogar isso? Já que você tá me falando, usando como base, uma série de séries? Uma série de obras de referência que eu não curto, muito pelo contrário, eu critico pra caralho. E, cara, eu não sei, eu acho que foi justamente isso. Tem uma frase, quando eu conheci esse jogo, que me vendeu o jogo na hora. Bom, antes de tudo eu tenho que falar para os ouvintes, eu já falei várias vezes, mas eu sou fanático por histórias que se passam com adolescentes na escola. Aí você pega os adolescentes na escola, você dá poderes para eles, chama a escola de Instituto Xavier e você faz X-Men. Cara, eu piro. As minhas revistas prediletas dos X-Men não são com os X-Men sim salvando o Império Shi'ar, qualquer coisa. É com a galera estudante. Quando tinha, né? Hoje em dia acho que nem tem mais revista que tem essa pegada na Marvel. Mas, cara, o Harry Potter, etc. Você faz você coloca um monte de aluno numa escola, eu já começo a pirar. Então, é um jogo que fala muito comigo, mas uma frase que eu li que me arrebatou para jogar esse jogo foi a seguinte: você sabe Crepúsculo, tá? Você sabe como você critica tudo de Crepúsculo, tudo? Você sabe como você olha e fala assim, eu fazia melhor? Pois bem, Monster Hearts é a sua chance de fazer melhor. Tá aqui o jogo, vai e faça. Eu acho que, acima de tudo, esse desafio me cativou, me pegou para jogar esse jogo, me deu essa... Foi um jogo que eu li com os olhos brilhando quando eu descobri. Falei, porra, preciso jogar isso uma vez. Demorei mais de um ano para conseguir convencer uma galera a jogar. E a experiência acabou sendo muito recompensante. E você, Chess? Então, né? Eu devo dizer que eu sou um desses que a premissa de Monster Hearts, no primeiro momento, me afastou do jogo e não me atraiu ao jogo. Quando me falaram que a ideia do negócio era, não, você vai jogar aqui Crepúsculo, whatever, você vai com aquele preconceito até desmedido. E eu, na época, né,
já fui todo armado pra jogar Monster Hearts, né? Pensando, pô, como é que um negócio desse vai ser bom? Não vai ser bom. Não tem como ser bom. E como eu estava enganado, né? Essa foi a experiência que eu acabei tendo depois. Mas digamos assim que a minha experiência foi essa coisa. Eu era do grupo do preconceito. Porque, convenhamos, vocês, vários ouvintes devem estar pensando, putz, olha esse tema, o negócio vou jogar Crepúsculo, vou jogar, enfim, afasta um pouco. Mas eu tenho uma filosofia pessoal que RPG eu jogo. Se me convidam, eu jogo, não independe muito do sistema, então eu falei, vamos dar uma chance, vamos ver qual é a deste jogo tão maroto. E aí vocês vão ver quais são as opiniões em breve, Eu acho... mas foram muito positivas. Eu acho que coisas que ajudam reforçam reforçam esse lado em Monster Hearts eu também com base nas críticas que eu lia, né? A primeira que o pessoal fala é justamente para quem é um pouco mais velho, né? Que é o fato que você vai jogar com personagens adolescentes, então é uma chance de você entrar em contato com algo que já foi a sua vida, que já foi parte da sua vida, lógico, exagerado, né? Mas assim, os dramas estão lá, a adolescência é uma fase dramática, é uma fase de definições na vida de todos nós, né? Todo adolescente é chato, etc, tal, mas é aí, cara, cada um de nós passou por isso. Sim. E é um jeito de você entrar em contato com uma fase que aquilo já foi a sua vida, mas que agora aquilo é muito distante, né? E é uma forma de você voltar para isso e reviver isso. Eu acho que isso é uma coisa que atrai muito, que me atrai muito no jogo. E por outro lado, eu sempre sou um fã de jogos onde a gente pode trabalhar com clichês, com tropes, né? Eu acho que eles existem porque eles funcionam, né? E você pode... lógico, o mesmo clichê abusado várias vezes é ruim, mas aquele clichê visto por uma maneira diferente pode ser uma coisa legal. E essa maneira diferente pode ser simplesmente o mesmo clichê visto agora num jogo de RPG. Você já viu aquilo num filme, você já viu aquilo num livro, numa série, cansou, mas agora você pode interpretar aquilo num jogo de RPG. Então, quando você faz o vampiro secular que ainda tá no colegial e a menina que não tem nada de interessante, mas mesmo assim todas as pessoas se apaixonam por ela. É uma coisa tão cheesy, tão... Qual que é a tradução? Tão galhofa, né? Mas que acaba sendo legal, né? Você acaba interpretando aquilo quase como um novelão mexicano, sabe? Aquele drama que pros personagens é uma puta coisa dramática, mas você, jogador por fora, você tá rindo demais daquela situação. Então acaba sendo um jogo divertido de você jogar. Eu acho que, poxa, durante as nossas sessões, em N momentos, nós nos pegamos dando gargalhadas com aquilo, rindo demais da situação que tinha se formado, do romance que tava nascendo, da tensão sexual que aparece. Mas beleza, né? Isso dito, ou tentando convencer as pessoas, como que o jogo se organiza? Bom, é um Apocalypse Engine, né? Então a gente tem algumas coisas básicas. Por exemplo, o sistema continua sendo aquele sistema de sempre. Você rola 2d6, você vai somar um bônus, que é igual a um stat, um atributo seu. Isso vai gerar um resultado. Se o resultado for abaixo de 6, né? Até 6, ele é uma falha. Contudo, vale a pena destacar aqui que todo jogo do Apocalypse Engine tem suas peculiaridades. Então, não é um copy-paste de um Dungeon World, alguma coisa assim. Ele mesmo que você já tenha jogado os outros jogos, é bom dar uma lida no sistema porque detalhes são diferentes. Sim. Por exemplo, aqui você tirar um 6 ou menos não te dá XP como dá em Dungeon World. São elementos que, se você já jogou um e vai jogar o outro, dá uma lida de novo porque não é uma tradução 1 para 1. Você tem esse lado de abaixo até 6 é uma falha, de 7 a 9 você tem um sucesso parcial, 10 ou mais você tem um sucesso pleno, né? Isso. E você tenta encaixar a narrativa do jogo dentro dos movimentos, dos moves que o jogo se propõe, que são 5 ou 6 moves básicos, mais o move específico de cada skin, sendo a skin o equivalente à sua classe de personagem, entre aspas, né?
Vale comentar que, como todo jogo do Apocalypse Engine, ele tem muito forte aquela coisa do para fazer algo, faça algo, em que você não pode tomar uma ação mecânica que não reflita de alguma maneira muito próxima à ficção do jogo naquele momento. Isso é uma coisa muito importante nesse tipo de sistema. Assim, a descrição do que está acontecendo às vezes é mais importante do que a regra por trás. Geralmente, né? Tanto é que a gente se pegou em vários momentos. Não, mas eu queria fazer tal coisa. Falei, bom, descreva a cena como você acha, e a gente achar que tem um move que cabe nessa cena, a gente define. Senão, fica pelo que a narrativa está indicando que vai acontecer, né? O que a lógica narrativa determinar nesse momento. A construção de personagem ela é dada de uma maneira... Ele estimula você a fazer aquela criação conjunta, onde você junta todos os jogadores para criar o personagem, mesmo porque é um momento de você criar laços. Em Dungeon World você tem chama laços em português, mas qual que era o nome em inglês? Bounds. Você tem os bounds, que é o que vai conectar o seu personagem ao outro, né? Aqui a gente tem um sistema parecido de background, que você vai colocar, você geralmente tem 3 frases com o espaço para você encaixar o nome do personagem. Fulano me viu fazendo uma magia. E aí isso vai tirar as strings, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas assim, vamos então, a gente tá falando de uma maneira mais general, mais general é muito boa, né? De uma maneira mais geral sobre o jogo, para vocês terem uma ideia, mas eu acho que esse tipo de detalhe a gente pode deixar para tratar quando for falar criação de personagem, que é um dos capítulos. Então, já entrando na criação aqui. Já entrando na criação de personagem, então, capítulo 1 do livro, ele... Continue, Victor, desculpa te interromper. Não, eu não falei capítulo 1, criação de personagem. Já fui entrando no papo. Mas, bom, você começa selecionando nome, aparência do seu personagem e a origem, né? Que são aquele cabeçalho simples que quem está acostumado com o Apocalypse Engine, ele não muda entre os jogos. É engraçado que a aparência do seu personagem sempre vai ser uma linha mais genérica, falando do seu cabelo, etc. E uma linha falando dos seus olhos, porque os olhos são muito importantes nessas histórias adolescentes. Sempre tem uma descrição sobre os olhos profundos, os olhos negros, os olhos não sei o que lá, né? Os olhos que viam através da minha alma, etc, etc. Então você já começa a trazer esse feeling meio exagerado, essa coisa meio cheesy, né, sobre o jogo. E você parte daí para os atributos, para os stats, né, que eles chamam. Que são 4 stats, bem simples. Você tem... todos eles vão variar de -2 a +2. E você tem um valor que você pode distribuir. Com XP você pode aumentar um atributo até, no máximo, 3. E os stats, você tem 4 que são hot, né? Que é uma medida sobre o quão bonito você é, excitante, meio que um magnetismo pessoal, um pouco de carisma junto, sex appeal. Eu traduziria como gostoso, ou gostosa, algo no gênero. Passa. Você tem o cold, que é uma medida de quão frio você consegue ser, até mesmo cruel ou impiedoso se a situação exigir, o quão você consegue ser obstinado. Ele tem um pouco de força de vontade, um pouco de inteligência, raciocínio sob pressão, o cara que é calculista, esse lado, toda essa gama de coisas é envolvida no code, né? Exatamente. Você tem o volatile, que é o quão impulsivo, de temperamento explosivo, pavio curto, rápido para físico, assim, no sentido de você ser rápido, ser forte, ou mesmo de o quão você já entra com o pé na porta logo de cara, agressivo, imprevisível. É legal porque eu gosto desses atributos, que eles são bem o tipo que eu gosto, que eles são um conceito e você consegue encaixar ideias físicas, mentais, sociais, tudo dentro do mesmo atributo. E você tem o Dark, que é uma medida de quão misterioso, sinistro, do quanto seu personagem consegue comungar com as forças da escuridão, de quando ele está confortável nesse
desse lado sombrio dele, como ele lida com o sobrenatural, com as forças ocultas, tudo isso está envolvido em Dark. Uhum. Então, quando você estiver criando o seu personagem, a gente não falou agora, mas óbvio, a primeira coisa é você escolher a sua skin, né? Como a gente tinha dito, depois a gente vai dar uma passada em cada skin. Pra quem jogou no Dungeon World, As classes. as classes, né? Sempre alguma coisa assim. Se você jogou Trêmulos, é o seu playbook. A skin é bem ou mal, ela vai definir grande parte da sua interação com o jogo. Por consequência, é importante que seja a primeira a ser escolhida de fato. Uhum. A skin vai definir outros conceitos também, como por exemplo, existem movimentos gerais que a gente vai falar sobre ele, movimentos que qualquer personagem pode fazer, e existem movimentos próprios de cada skin, né? Só o vampiro tem uma skin para se alimentar do sangue de outra pessoa, por exemplo, né? Sim, um movimento para se alimentar do sangue de outra pessoa. Mas a gente, quando entrar, a gente fala mais disso. Outras duas coisas que a skin vai definir para você e que para mim são fantásticas nesse cenário. É o Sex Move e o Darkest Self. Então a primeira coisa é o Sex Move. Nessas histórias adolescentes, sexo é sempre importante. Sexo sempre tem consequências, pro bem ou pro mal. Se dois personagens, se você está assistindo uma história de romance adolescente e dois personagens transam, alguma coisa muito importante vai mudar dali pra frente, né? É sempre Exato, assim. não é aquela coisa adulta que você vê em outros seriados adultos, ou na vida normal adulta mesmo, em que sexo é só mais uma coisa do dia a dia. Pro adolescente, pra esse tipo de jogo, it's a big fucking deal. Tem skins onde isso vai ser mais forte e skins onde isso vai ser importante, mas não vai ser tão changing assim. Mas isso sempre vai tá marcado. Eu sempre lembro em exemplos assim de falar, lembrando também Buffy, que eu sou um fã do caralho dessa porra. Segunda temporada, a Buffy transa com o Angel e ela é virgem e tudo mais, não sei o que lá. E aí o Angel, no momento de felicidade plena, vira o Angelus, que é a contraparte maligna dele, entre aspas. Anos 90, E aí, que saudades. aí o bicho pega, ele vira o vilão da série, não sei o que lá, e combina com ela tendo que matar ele. Então, assim, cara, todo um drama vindo a partir disso, né? Então, esse é o Sex Move. Cada personagem, cada skin tem o seu propriamente dito. E você tem o Darkest Self. Esse é o momento onde o seu personagem se entrega pro lado escuro dele, pro lado sombrio. Várias coisas podem ativar o seu Darkest Self. Dano físico pode ativar. Algumas pessoas, quando tem o Sex Move, ativam o Darkest Self. Mas é o momento onde seu personagem ele vai se tornar egoísta, ele vai começar a ferir os outros, ele vai sair numa sei lá, numa fúria mexendo com a vida das pessoas, vendo inimizades onde não tem. É aquele momento onde seu personagem faz merda. Mais ou menos isso. É quase, pra quem se lembra do Vampiro à Máscara, uma versão social do frenesi, assim, é uma coisa. Mas é importante dizer, você não perde o controle do seu personagem, que isso acontece. Não, você tem o controle todo pra fazer a merda que você quiser. Beleza. E assim, isso é a criação de personagem, gente. É escolher uma skin e separar 4, 5 pontinhos ali nos atributos e o resto tá praticamente criado. Você escolhe um nome e aí rola, lógico, a parte do background, onde você vai cimentar a relação entre os personagens e depois tá criado. O personagem é aquilo, né? Algo que merece ser dito é que é uma criação muito rápida, muito veloz mesmo de personagem, bem, bem rápida. Muito, muito rápido. É lógico que a primeira sessão eles pedem para que você crie outras coisas. Por exemplo, criar a sala de aula. Lógico, a escola é um ambiente praticamente obrigatório para essa sessão. E isso tem várias vantagens. Mas a criação da sala de aula, das pessoas que compõem a sala de aula, é junto na primeira sessão a parte quase tão... Você se esforça quase tanto quanto a criação do seu próprio personagem ou mais, né? Sim, é excelente. Beleza? Vamos pro capítulo 2?
Vamos. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. O capítulo 2 ele vai entrar, é o capítulo de regras mais, né? O Playing the Game. Onde ele vai falar um pouco sobre como se coloca as cenas, a parte dos movimentos, aquela coisa aquela política, né? Aquela filosofia dos jogos do Apocalipse End, que é para fazer alguma coisa, vá lá e faça, né? Que a narrativa pretere as regras nesse sentido, como você rola os dados e os basic moves, né? Os movimentos básicos que todo mundo tem acesso, né? E Sim. assim, a ideia desses movimentos não é você criar, não é que eles cubram toda e qualquer opção de ação do seu personagem, né? A ideia é que eles foquem no que é importante para aquele tipo de história ser contada. Então você vai ver que o movimento, o primeiro movimento ele já mostra que veio o jogo, né? Que é o Turn Someone On. Que uma tradução livre, você tem uma boa, né? Como é que você falava? Jogar um charme? Putz, era alguma coisa assim. Jogar um charme. Mas não era isso. Nem era jogar um charme. Seria deixar o outro excitado, mas... bom, basicamente é um movimento... Exatamente. É um movimento que você faz quando você está seduzindo uma pessoa. E isso pode ser, inclusive, involuntário. Né? Seu personagem pode estar numa cena... é aquela cena que tá a menina, tá o cara... E ela, sei lá, tomou chuva e a blusa tá colada no corpo e ela joga o cabelo que tá molhado de chuva pro lado e o cara encara ela e o cara, sabe, fica aquele momento bestificado no olhar. E que ela nem fez isso de propósito, mas você pode fazer, eu tô fazendo a cena assim, assim, assado, nem é a minha ideia, mas eu vou rolar um Turn Someone On. E ele também é um movimento interessante que ele traz um conceito que é você definir, você como jogador que está sofrendo isso, então você que é o cara que está na outra ponta, está sendo seduzido, você não tem controle sobre o que deixa você excitado ou não. A ideia é que você está jogando com um adolescente, você está descobrindo a sua sexualidade. E você pode, bom, eu sou um adolescente heterossexual, etc, e de repente você se pega num momento com um amigo seu ou alguma coisa e algo ali é diferente para você. E você não tem... É justamente para trazer esse feeling de confusão, né, da adolescência. Você não tem controle sobre isso. Você se sentiu atraído. Você pode renegar, você pode falar, sabe, não vou fazer nada a respeito. Você não é obrigado a agarrar a pessoa, você não é obrigado a nada disso. Naquele momento, pelo menos. Depende. Isso vai gerar um currency que pode levar a isso. Mas você, como jogador, a priori, você não é obrigado. Você pode simplesmente, sabe... É uma escolha, sim. O awkward booner engoliu aquilo, sabe? Ficou meio sem jeito naquela situação. E é isso. Ponto. Rolou e resolveu. E eu gosto de parar porque, assim, isso gera uma possibilidade de você fazer um personagem. Eu acho que é uma coisa que você tem que estar muito bem discutida, muito à vontade no seu grupo, que é essa possibilidade de você trabalhar com... Eles falam até uma parte no livro, queer content, né? Um conteúdo homoafetivo no seu jogo. Então, assim, cara, não é um jogo realmente pra pessoa que tem preconceito, que não, sabe, não quer encarar aquilo. É um jogo para pessoas que estão um pouco mais confortáveis com esse tipo de coisa, porque isso vai acontecer. Na nossa aventura acontecia pra caralho. Sim. Nós tínhamos personagens que eram especialistas em trazer esse tipo de situação à tona. Sem dúvida. E faz parte da graça da coisa. É importante que os jogadores que vão jogar... O próprio livro fala sobre isso. Que as pessoas conversem, sim, e vejam que elas estão à vontade também com relação ao livro e aos temas que ele aborda, mas ele é muito firme nessa questão de que esse tipo de coisa faz parte desse tipo de jogo. E vai gerar situações boas, dramáticas, né? Boas pro jogo, por uma questão até, às vezes, humorística, né? Você ri daquela situação, às vezes realmente abrindo uma janela para uma nova gama de relacionamento do seu personagem. Eu acho que a gente não disse antes, mas assim, já deu pra mostrar pra vocês que você tem um movimento só pra falar de quando seus personagens
transam. Você tem... O primeiro movimento do livro é você seduzir, entre aspas, alguém, você deixar alguém excitado com você. Ele é um jogo que todas essas mecânicas elas funcionam muito melhor quando são entre os próprios jogadores e não necessariamente com o jogador e um NPC. Elas funcionam muito melhor assim. Então é um jogo onde a mesa tá envolvida, dois personagens podem estar no relacionamento, dar um break, voltar de novo. Esse lado de relacionamento amoroso na mesa é incentivado. E se você jogar o jogo, eu acho que acaba surgindo até naturalmente. Sim. Bom, mas continuando. Você tem o outro movimento que é manipular o NPC, que basicamente você vai tentar convencer o NPC a fazer o que você quer, né? Seja através de um acordo, um bribe, né? Como é que é? Um suborno, né? Ou uma ameaça. Você pode tentar fazer um NPC seguir uma linha que você tá querendo. Role X dados para convencer o personagem alvo. Habitual. Você tem o Shut Someone Down, que é um momento onde você consegue... Você dá um esporro no cara, né? O personagem tá saindo do caminho, chega ao seu e fala, olha, você não pode tratar as pessoas assim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E você chama o cara pra aquela merda que ele tá fazendo, né? E você dá um cala-boca no cara, você dá uma quebrada nele, né? Isso pode gerar uma série de vantagens pessoais entre os seus personagens, né? Você tem o Hold Steady, que é um movimento que, ao contrário dos outros, geralmente esse o mestre pede mais, né? Que seria, poxa, você entrou naquela casa mal assombrada, você escuta um barulho vindo da cozinha, rola Hold Steady, que pode definir que o seu personagem está amedrontado com aquilo, pode definir que ele ficou paralisado pelo medo, pode definir que não, ele tá firme, ele tem um curso de ação a seguir, ele vai se manter naquilo. Você tem Lash Out Physically, que é o seu movimento de atacar, basicamente, é um movimento de você causar dano na pessoa, e esse aqui é quando você está realmente querendo ferir, não é você pegar o cara pelo colarinho e bater contra o armário da escola, é realmente você pegar e dar um soco no cara, você realmente ferir ele. Soco, facada, foiçada, os mais variados Mordida de lobisomem. Mordida de lobisomem, por aí. Você tem Runaway, que é o movimento de fugir, correr daquilo, que é muito legal que você, dependendo do resultado do dado, você pode cair em situações como você foge daquilo e cai em algo pior. E você tem o último, que é o Gaze into the Abyss, né? Que é o movimento que você rola com o Dark, né? Eu não disse, mas cada movimento você usa um dos atributos para rolar. Esse é o movimento onde seu personagem entra em comunhão com as forças das trevas, com o sobrenatural. Lembrando que a gente não mencionou que a rolagem é 2d6 mais atributo, e aí é o 6, 7 ao 9 ou 10. Mas só mencionando essa questão do 2d6 mais atributo. Beleza. E ele é um movimento bem interessante porque é um momento quase profético, né? A gente tinha um personagem na nossa aventura, só para exemplificar, que usava e abusava disso, que era uma jogadora que jogou com uma bruxa. E que ela vira e mexe usava para começar um ritual, e basicamente esse movimento permite que você tenha uma visão sobre algo que está para acontecer ou já aconteceu, mas que te mostra um curso de ação, um presságio de alguma coisa a seguir. Você pode conseguir até um bônus para fazer aquilo. É um movimento meio que coringa, que você pode usar em qualquer situação, e ele define seu personagem entrando em contato com o sobrenatural, no sentido de algo até maligno, né? Demoníaco. Sim. E fala aí, Jess, você que jogou um pouco mais, o que você achou dos movimentos em ação? Bom, vamos lá. É uma coisa que eu acho que deve ser dito em primeiro lugar, é que uma quantidade bastante reduzida de movimentos, o que eu gosto no geral. Especialmente para um story game como esse, em que você vai usar muito pouco das regras durante o jogo em si, eu gosto quando essa coisa é mais leve, mais light, mais tranquila. Eu estava lendo Trêmulos, por exemplo, uma coisa que me assustou um pouco foi a quantidade de movimentos que o Trêmulos tem. E é bastante coisa. Então,
eu achei interessante essa questão de, embora os skins possam dar mais movimentos, os movimentos básicos são bem simples. Então, isso é uma coisa. Agora, por outro lado, eu acho que, pelo menos a experiência que eu tive, né, ao jogar o jogo com esses movimentos, é que eles são, como eu vou dizer, eles são tão genéricos e pouco específicos que é muito comum se perder com eles. Especialmente no sentido de eles não... nesse ponto é uma crítica que eu tenho ao livro inteiro, ele é um pouco confuso. Ele não deixa muito claro o que exatamente você consegue fazer com o movimento. É uma coisa um pouco aberta demais para o meu gosto. E além disso, alguns movimentos, pelo menos da maneira como a gente jogou, foram muito, muito pouco utilizados. Assim, eu acho que deve ter tido Hold Steady e Runaway, deve ter tido, sei lá, uma, duas rolagens em muitas sessões que a gente jogou. Agora, claro que isso tem a ver com a maneira como nós conduzimos o jogo, né? Eu gosto muito de alguns conceitos, como o Gaze in the Abyss e o Turn Someone On, eu acho que são manipular o NPC também, a maneira como ele é feito eu acho bastante sólida mecanicamente, são coisas que eu gostei. O Shut Someone Down é um movimento, por exemplo, que eu queria ter usado mais, mas eu achei um pouco... Novamente não ficou muito claro exatamente como ele poderia ser utilizado. No geral, eu diria que os movimentos básicos, ele é funcional, ele vai te servir para o que você precisa, mas também não é nada muito excepcional. Eles são bem flavorful com relação ao sistema, especialmente Turn Someone On e o Gaze into the Abyss. Acho que ajudam a contribuir para contar a história e tudo mais, mas eu ainda acho que numa comparação, por exemplo, que o Dungeon World acaba tendo movimentos um pouco mais sólidos, um pouco mais fáceis de usar. Eu não gostei muito da subjetividade exacerbada que foi dada aos movimentos desse jogo, vamos colocar assim. Eu tenho uma coisa que eu fui pensando nesses tempos, que era sobre esses movimentos, né, falando que, bom, acho que a primeira parte, pensando também no Dungeon World, que é a minha contraparte de experiência com o sistema, né, eu não joguei o Apocalypse World, então eu tenho para comparar o Dungeon World. Eu acho que por um lado ele tem eu fiquei sem saber, será que ele tem realmente mais movimentos? Os movimentos estão mais bem delineados? Ou será que os movimentos refletem um trope? Mas como é fantasia medieval, e é uma coisa que nós estamos muito mais acostumados a consumir, a mexer, a fazer, a lidar, a ler, etc., fica mais natural pra gente. Porque, por exemplo, você não tem em Monster Hearts um movimento, sei lá, para ajudar uma outra pessoa. Sei lá, você não tem um movimento para isso. Contudo, ele até foca, por um lado, será que realmente você precisaria de um movimento? É o cerne do jogo, desse tipo de história, você ter um movimento para ajudar o outro? Ou quando chegar a hora quando chegar a hora o que acontecer, aconteceu. Pela história mesmo, entendeu? E até talvez incentivando o fato assim, não ajude o outro. Você não tem o movimento, até ele direciona você, olha, tem essas 7 coisas aqui que são o cerne, foque seu jogo nessas 7. Ajudar o outro nem tá aqui. Aí você então eu até pensei nisso, mas não vou fazer porque não tá aqui. Acho justo, só que assim, ele tem uma proposta de ser de fazer a série que você gostaria de determinados gêneros. A impressão que eu fico é que o Monster Hearts ele direciona muito o jogo para uma situação de conflito entre os personagens, o que, ok, tem que ter num cenário como esse, algum tipo de conflito entre os personagens, e ele foca, até pela questão do sex move e tudo mais, muito nessa questão de relacionamento entre os personagens e sexualidade entre os personagens e romance, esse tipo de coisa. Isso não necessariamente é o foco de todas as séries desse gênero. Eu acho que por esse lado, e os movimentos básicos, a gente fala dos movimentos básicos, são importantes porque eles reforçam a sua trope. Todos os jogos do Apocalypse Engine que eu vi, e jogos narrativos em geral, ele tem essa coisa da mecânica muito focada para o objetivo do jogo. Ficaria muito difícil você ter vou citar uma série que nós assistimos,
Oh God, nós assistimos Teen Wolf e gostamos. Teen o pior Wolf é é isso. foda. Eu já falo agora Pior é- pra todo mundo. Pior é Assista isso. Teen Wolf. Mas seria muito difícil fazer no Monster Hearts uma relação, uma dinâmica de personagens como o Scott e o Styles. Porque ele não tem como você representar, ou pelo menos não com facilidade, uma amizade tão verdadeira, uma confiança tão extrema. E, novamente, a possibilidade de você ajudar e construir coisas com determinados personagens. Não que não haja conflitos entre eles, mas é algo menor. Então, nesse ponto, o Monster Hunter é muito bom no que eles propunham fazer. Na minha opinião, um jogo com uma relativamente alta incidência de combate, mas de conflito entre os jogadores. Combate nem. Exato, conflito entre os jogadores e explorar essa questão de romance e sexualidade. Eu não acho que ele seja tão bom, pelo menos não da maneira como ele veio da caixa, por assim dizer, para lidar com outras questões, como por exemplo, sabe, se você fosse fazer uma dinâmica buff de monstro da semana, não ia funcionar tão legal. Alguns tipos de série, eu diria que ele não consegue emular tão bem quanto outras, mas isso é uma característica do sistema, né? Eu concordo com você, mas porque eu tive uma experiência jogando o RPG de buff para o Unisystem antigo, quando esqueci o nome da editora, ainda tinha os direitos. A Margaret Wise. Não era da Margaret? Não usava o mesmo sistema que depois foi usado no RPG de Supernatural e tal? Não. Smallville. Não. Ele usava o mesmo que foi usado no Army of Darkness, que era aquele do Uma Noite Alucinante. Teve Buffy Angel, teve o All Flesh Must Be Eaten. Eu esqueci o nome então tô enganado. Mas enfim. Eu usei o sistema deles para jogar uma sessão. E assim, ele é o RPG oficial de Buffy, então ele vinha emulando em vários sentidos, mas principalmente, que você via bem marcante, é que era um jogo de ação, né? Ele tinha muita regra para combate, com movimentos e etc. Movimentos assim, se você fosse dar um soco, era uma rolagem. Se você fosse dar um chute, era uma rolagem. Se você quisesse varar o coração do vampiro, era uma rolagem. E isso dava, e tudo com um feeling muito rápido, etc. E os combates ficavam bem assim, bem buff mesmo. Você sentia que tinha isso. Ele não tinha, obviamente, nada nele que lidava com os relacionamentos, etc. É um RPG dos anos virada aí dos 2000 tal, então é um RPG de sua década, não é essa pegada. Sim, exato. E Monster Hearts eu acho que ele tem o lado dele focar pro outro, né? Ele traz uma mecânica para outras coisas, inclusive combate, ação, mas ele tem um foco muito maior em você desenvolver relacionamentos. Né? Sim. O que é bom deixar claro, né, não assim, é uma crítica enquanto o sistema não ser extremamente abrangente, mas ele não vamos dizer assim, esse tipo de jogo normalmente não precisa ser. Eu não acho que isso desfaz ou desmerece o sistema. Eu acho que ele foca em... A gente tem 300 mil jogos que focam em combate e esse é um que não foca. No exemplo específico do combate, né, mas assim, ação. Sim. Ele foca em relacionamentos, mas eu acho que é importante para os nossos queridos ouvintes saberem disso antes de resolverem jogar e tudo mais, de que ele é um jogo extremamente interessante para relacionamentos, não é um jogo tão interessante para ação ou algo nesse sentido, mesmo dentro desse gênero de histórias. Né? Monster Hearts é um jogo de monstros adolescentes, yada, e seus relacionamentos. O próprio jogo fala, né, sobre suas vidas e não necessariamente sobre suas conquistas ou whatever. Então, o capítulo de regras continua tratando das strings, né, dos laços que unem o personagem. O string... Que é uma mecânica confusa, né? Ele é uma mecânica... Como grande parte do livro, e o próprio Joe McNaldo, ele no fórum oficial, ele participa, né, então em N momentos ele já respondeu, que ele, o pessoal, eu tô com uma dúvida em tal regra, e aí a resposta dele é sempre, olha, faz como você preferir, se você acha que assim é melhor pro seu jogo, para a sua sessão, e é até interessante porque depois de muito tempo eu descobri, né, entrando nos fóruns que tem regras, e o string, por exemplo, era uma que a gente usava de uma maneira completamente diferente, de outras pessoas, mas assim, o livro inteiro, ele tem essa coisa assim, é aberto a sua interpretação da regra. É bom dizer que uma interpretação. Eu particularmente detesto esse tipo de coisa.
Mas tudo bem. Cara, eu gosto. pra variar, né? Do seu D, eu adoro o seu D. Mas... Eu acho que... Bom, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas, assim, o que é o string? O string é um ponto que você ganha com relação a outro personagem e que vai ser uma medida de um certo poder, uma certa influência que seu personagem tem para com aquele, né? Exemplo que a gente pode citar. Dado a relação entre um NPC e um PC, né? Tem um personagem e a mãe dele. E aí, chega lá, tá tendo uma discussão e a mãe tá dando uma ordem, ou ele tá entrando num papo, e aí a mãe, sabe, realmente põe a mão na cintura, olha no fundo do olho e dá aquela intimada, e aí é a mãe do cara, né? Não tem como você falar não. E nesse momento ela estaria gastando ou usando essa string, essa medida desse poder para com você. E a string, ela só ela geralmente ganha através dos movimentos. Tem vários movimentos que geram a string para você, geram a string com relação a outro personagem. E eles não é tão importante como você ganhou aquela string, é mais importante como você a gasta, né? Então, um movimento que a gente usou muito, que foi o Turn Someone On, ele gera uma string num resultado 10 ou mais, e seria mais ou menos essa coisa do, seu personagem se sente atraído, depois a menina vai, naquela cena lá que eu descrevi, da menina na chuva, etc., depois ela vai pedir uma coisa pro cara, olha, e fala com uma voz um pouco mais melodiosa, e o cara olha para aquilo e fala, não, tudo bem, vou fazer. É uma medida dessa relação de poder entre dois personagens. Exatamente. Pode ser entre dois personagens, um personagem e um NPC um personagem, tanto faz. Ele tem vários usos, na verdade. Os usos do string envolvem você gastar string para fazer, né? Você pode ganhar mais um numa rolagem, você pode dar menos um numa rolagem da pessoa, né? Você pode adicionar mais um dano extra quando você está tentando causar dano. Você pode colocar uma condição naquela pessoa, que é uma mecânica que a gente vai falar em seguida. E você tem talvez o que a gente mais usou, praticamente a gente só usou string para isso, que você oferece um ponto de experiência para aquele personagem, para ele fazer o que você quiser. Então é um momento onde você torna uma string basicamente para tirar o controle narrativo daquele personagem das mãos do seu jogador criador e trazer para você para fazer uma ação, né? Não, agora você tá vendo esse cara vindo para cima de mim, me incomodar, e eu tô tornando uma string para você ir lá, pegar esse cara e peitar ele. E aí foi até um caso que a gente tirou uma discussão, né? Porque para mim sempre foi você dar o ponto e o cara é obrigado a fazer, o cara não teria chance de recusar. Esse Exato. era o ponto para mim. Depois eu descobri lendo na internet que não, as pessoas realmente trabalham no sentido de oferta. Você oferece o ponto de XP que a pessoa vai querer para ganhar, né, óbvio, para evoluir seu personagem, e a pessoa pode decidir, não, eu vou querer esse XP sim, ou não vou querer recusar aquele XP. Mas ele é como o fate point do cenário, ele é a moeda corrente, né? Que mantém que gera essas situações interessantes. Eu não sei, eu nesse caso específico do tirar o controle narrativo, eu gosto. Eu acho que também tem a ver com trope no sentido de você ser adolescente e do cara fazer uma coisa e de repente, cara, mas por que tu fez isso? Tu não viu que ia dar merda assim, porra, fiz, foi no impulso, fui lá e fiz. O cara até porra, por que eu fiz isso? Isso não é da minha índole, mas você foi lá e fez naquele momento. Então eu acho que ele reflete esse lado muito bem, né? E sim. E eu acho essa mecânica essencial para o bom funcionamento do jogo, vamos colocar assim. Eu acho que sem uma mecânica como essa, você acaba perdendo um pouco do que torna o jogo tão interessante, sabe? A parte seguinte vem falando das condições. A condição, ela, sei lá, para
dizer de Fate, ela é meio que um aspecto que você põe no seu personagem. É bem parecido. Ele, na verdade, é uma... Eles definem assim, pense na condição como as outras pessoas enxergam o seu personagem naquele momento, né? Uma coisa que fica marcada aos olhos dos outros. A condição, ela meio que pode ser tagueada. Você, de repente, se você está numa situação que você está interagindo com outro personagem e ele tem uma condição que você quer usar a sua vantagem, você pode chamar aquela condição e ganhar mais um na sua rolagem por causa daquilo, né? Então, acho que de novo exemplificando um dos primeiros exemplos que surgiu no grupo, o personagem do Chess, durante a criação de personagem tinha definido que ele tinha feito uma certa merda, né? E acho que na primeira sessão de jogo ele acaba meio que admitindo que fez na frente de outras pessoas. E ele ganhou uma condition por um certo tempo. Seu personagem era o Victor, né? Um vampiro. Era Victor é um grande filho da puta. E durante um tempo as pessoas olhavam pra ele, porra, o cara fez aquilo, caralho. Se alguém quisesse, por exemplo, tentar fazer uma cena no sentido de tentar humilhar ele ou algo nesse sentido na frente da escola, poderia ganhar um bônus, ou se achasse que não, você não vai fazer isso porque você tem um certo arrependimento aqui, né? Vou dar um shut someone down nele e invocar isso. Porra, olha o que você fez naquela hora. Então ganharia um bônus em cima. A Condition, eu acho que ela é uma mecânica que a gente não aproveitou tanto. Eu não aproveitei tanto quanto eu queria. Eu acho que ela é um pouquinho difícil de colocar, não sei. Ela me escapava às vezes. E também ela é uma coisa que ela tem alguns movimentos e algumas opções que você pode remover aquela condição do jogo, né? Você pode remover aquilo do seu personagem, mas não é tão claro quando você pode recorrer. Então, assim, era muito da narrativa. Ah, se passaram 3, 4 episódios, outras coisas aconteceram, não faz mais sentido narrativo que aquilo esteja rolando, né? Então remove. Mas a gente usou pouco, né, das conditions durante o jogo. Também acho. Bom, o jogo ele continua falando sobre dano e morte. É importante falar que todo personagem ele tem 4 níveis de vitalidade, entre aspas. Ele pode tomar 4 harms antes de morrer. Só que você tem várias maneiras de mitigar a morte do seu personagem, né? Uma maneira, por exemplo, é você entrar no seu Darkest Self, né? Você tomar aquele dano, todo mundo acha que você morreu, e você volta maligno, entre aspas, né? Ou sem controle de alguma forma, virou lobisomem, por aí vai. Com a skin do lobisomem, o Darkest Self dele virar o lobisomem, sai por aí num Killing Rampage, né? Mas assim, é um jogo que você não precisa se preocupar com a morte. Apesar de ser fácil matar um personagem, você em 2 ataques, dependendo, você consegue eliminar um personagem. Isso não é não é o cerne da história, como a gente falou. Você não precisa se preocupar com o seu personagem morrer. Porque você não... Dependendo, acho que na maior parte das aventuras, você não vai ter tantas coisas assim que causem dano a você, entre aspas. Apesar da nossa ter uma certa letalidade, né? Né? Por que será? Por que será? Mas você não precisava necessariamente ficar preocupado naquilo. Tá. Ele tem essa mecânica de se salvar que permite algumas jogadas mais ousadas. Então, eu gosto disso. Maneiro. Ele continua falando do seu Darkest Self, né? Uma coisa que a gente não falou é que o Darkest Self, cada um deles tem uma cláusula de recessão, né? Você entra no seu Darkest Self e todos eles têm um momento assim, você sai do seu Darkest Self quando tal coisa acontece. Quando você fere a pessoa que você mais ama, por exemplo. Então é geralmente escalando, ou por exemplo, o do lobisomem é quando o sol nasce. Geralmente escala pra você aproveitar aquilo pro máximo de merda possível. E a ideia é você fazer merda mesmo, sem entrar com o pé na jaca. Porque gera situações interessantíssimas pro seu jogo, né? Bom, você tem
Tem uma mecânica de gangues, mas eu acho que eu não vou entrar nesse assunto agora, né? Que uma das coisas que você pode trazer é, você tem mecanicamente um jeito de você incluir, eu sou um lobisomem, então você pode incluir mecanicamente a sua tribo de lobisomens no jogo. Uhum. Então você pode trazer aquilo como se você fosse parte de um quê maior. E você tem as temporadas, né? Que vão definir o gasto do ponto de experiência. O jogo ele é estruturado para ser como uma temporada de uma série de TV. Quando você consegue, a gente não falou isso, mas você ganha experiência quando você usa um movimento que tem alguns stats que estão highlight, né? Na criação de personagem você define não. O mestre e os outros jogadores definem 2 dos seus atributos que vão estar highlighted, né? Que vão estar marcados. A ideia é que esses atributos sejam, bom, o que eu quero ver o seu personagem fazendo nessa aventura? Eu quero ver ele seduzindo as pessoas e tal, então eu vou dar highlight no hot dele. Eu quero ver ele usando os poderes, etc. Eu vou dar highlight no dark. E quando você usa, não é quando você consegue um sucesso ou um fracasso. Basta usar aquele stat no movimento, você ganha um ponto de experiência. A cada 5 pontos de experiência, você ganha um advance, que pode liberar coisas novas na sua ficha, dar mais pontos para você, etc. Quando você consegue 5 advances, você tem até o final daquela sessão e mais uma sessão para fechar a temporada. Ele tem esse formato de seriado, de fato, e tem essa data de validade pro jogo, que também é uma questão bastante interessante. Não é um jogo pra você jogar longas campanhas e afins. Não, eu acho inclusive que os personagens têm um prazo de validade. Inclusive, se você começar a parar pra pensar, eu quero usar esse personagem para mais vezes, quero usar ele em 6, 7 campanhas diferentes, você não vai conseguir. Até mecanicamente ele não tem muitas fórmulas de você reciclar o personagem. Eu acho que o interessante mesmo para esse jogo é, de preferência, uma campanha com o personagem em troque, ou no máximo 2. Mas eu acho que é o sweet spot, talvez 2, assim, né? Mas você consegue os advance. É interessante que quando você consegue o seu 5º advance, você pode comprar moves diferentes, inclusive os movimentos de amadurecimento, que seria, olha, o seu personagem tá lidando com aquilo e ele tá tendo uma visão mais adulta de determinada coisa. E aí você tem um movimento para ajudar outra pessoa, que é uma coisa que eles falam assim, seria uma relação adulta. Ou de você ter um movimento para fazer outra pessoa se sentir bela, se sentir aceita. Que é uma coisa que ele envolve bastante. Os personagens desse jogo estão sempre lutando por aceitação. Entre eles, entre a família, entre os NPCs, entre os PCs. Eles sempre estão querendo ser aceitos de alguma forma e sem conseguir, né? Brigando com isso. E beleza, e é isso que fala no capítulo 2, que são as regras do jogo, basicamente. Mais ou menos resumidamente, mas é isso. Bom, o capítulo 3 acho que é o capítulo mais extenso do jogo, que são as skins. A parte boa da parada. A parte boa. A carne do jogo. Existem trocentas skins na internet pro seu personagem, algumas muito legais, outras muito galhofas, etc. Mas o jogo, o que vem no livro, tenta focar nos estereótipos dos personagens, mais né? comuns, pelo menos. Então você tem, basicamente, para você escolher, você tem o Chosen, que seria o escolhido. Ele é a Buffy. Basicamente, você é um personagem, o seu personagem ele foi escolhido de alguma maneira para ser o defensor das forças da luz, etc, caçar monstros, etc. Pra quem já leu ou viu o filme horrível lá, o Instrumentos Mortais, é a mesma coisa. Esse conceito. O seu know-how de séries e filmes supera o meu, porque esse eu não assisti nem pro jogo. Cara, não assisti não, tá bem assim. Você tem o Faye, que é uma fada, um personagem feérico, né? Você tem o Ghost, o fantasma. Você é um personagem que morreu, você é um fantasma. E é interessante que, assim, você interage com o mundo da maneira como você quiser. Eu sou um fantasma, mas eu tô interagindo, eu tenho carne e osso, etc. As pessoas não sabem que eu morri. Você é um fantasma capaz de fazer sexo. Tranquilamente.
Você tem o Ghoul, que seria um morto-vivo. Você pode ir tanto para uma coisa meio zumbi, com uma coisa meio Frankenstein. Você pode seguir qualquer uma dessas linhas, né? Você tem o Infernal, que é uma pessoa que fez um pacto com um demônio e em troca disso recebeu alguns poderes. E obviamente esse demônio vai querer cobrar isso em algum momento. Você tem o Mortal, que você é uma pessoa normal. Mas os movimentos do Mortal, eles vão... A primeira coisa que você define do Mortal, por exemplo, é que você tem o One True Love. Você tem um personagem ao qual você acredita estar apaixonado, ter um amor verdadeiro. E isso vai gerar uma série de coisas com relação a esse personagem. Exato. O Mortal é um personagem que se põe na situação para ser abusado. Mais ou menos essa ideia. E acho que é muito forte essa questão. Um personagem que vai sofrer e tirar a força disso. E ao mesmo tempo tem altas capacidades de manipulação social pela culpa que é gerada pelas pessoas que maltrataram o Mortal. Geralmente essa pessoa que vai te maltratar, obviamente, é o seu One True Love. Ele vai te maltratar e você vai ganhar poder com isso. Ele ganha experiência quando ele é maltratado, quando ele perdoa uma pessoa. Alguém que zoou com ele, perdoa alguém que fez algo terrível com ele, etc, etc, etc. Você tem The Queen, né, a rainha, que é aquele estereótipo da menina popular no colégio, no high school, que tem aquela legião de seguidores, e a skin tem movimentos para isso. Você realmente tem uma legião de seguidores, que são as pessoas que ficam ali na sua cola, que querem ser populares como você. Você pode transformar isso até num culto demoníaco, se você quiser, ou qualquer coisa. Alienígenas dominando mentes. Eu lembro de um filme agora que era uma plot completamente bizarra. Era tipo uma mina gostosa que caía do céu e ela começava a seduzir e a trepar com as pessoas da cidade. Cada pessoa que ela fazia isso virava um zangão, um drone na Caralho, cara, que filme é esse? Cara, eu não lembro, eu vi na sessão da tarde essa merda. E aí, tipo, os caras... Alô? Opa. Os caras, eles ficavam nessa situação de... aí tinha alguns sobreviventes e os caras... Não chegue perto dela, ele foi corrompido, não sei o que, era tudo isso. E me lembrou muito essa ideia. Que eu pare. Bom, continuando, né? Você tem o vampiro, que ele é o personagem belo, sedutor, manipulador, etc, né? Vampiro clássico. Vampiro clássico. Vampiro desse sentido, né? Exato. Vampiro. Exato. Vampiro Annie Rice, não vampiro... Pode ser vampiro crepúsculo também, suppose. Poderia até. Você tem o lobisomem, né? O werewolf, que é paixão, violência, você ser consumido pelos seus instintos, e talvez acho que o personagem mais porradeiro, mais até que o Chosen. Sim, bem mais que o Chosen. Bem mais que o Chosen. E você tem a bruxa, né? No sentido da pessoa que pega objetos das outras para fazer magias, né? Que vão afetar as outras pessoas. A bruxa é um personagem muito vingativo, né? É uma personagem que carrega uma mágoa das outras pessoas, que agora tem acesso a poder para corrigir o que fizeram com ela e para não levar desaforo para casa, etc, etc. Tem aquele filme... Jovens Bruxas? É esse mesmo. É o quintessential da parada. O quintessential desse filme é o Jovens Bruxas. É legal que todas as... acho que quase todas você consegue trazer para algumas obras, né? Você consegue focar direto naquilo, né? Olha, isso aqui você já viu em tal filme, como o Chosen com Buffy, etc. É quase escrito. Inclusive, a foto do Chosen, quando você vai olhar o desenho que representa o personagem, cara, é a Buffy. Escrita, assim, ponto. Não tenho o que falar. Mas eu acho que não cabe a gente entrar em cada um e esmiuçar cada skin. Detalhes de cada uma. Eu acho que não é... Basta dar ideia geral. Eu acho que só essa ideia geral dá um bom negócio. Basta dizer assim, que cada skin vai ter seu próprio sex move e seus próprios movimentos que vão... que vão ajudar aquilo, né? O vampiro, por exemplo, é um personagem capaz de hipnotizar outras pessoas, usar como a disciplina de dominação,
né? Um exemplo, Dominação 2, dominação. gente. Beleza. Você vai ter o personagem como, por exemplo, o Ghoul, você pode... Ele tem um movimento que você pode pegar que você tem uma fome, né? Uma coisa que te dá uma compulsão, pode ser inclusive carne, human flesh, né? Sim. E você entra nesse jeito meio zumbi, você vai a fazer de tudo pra conseguir aquilo, etc, etc, etc. Como aquele seriado com a pior premissa da história, o iZombie. Eu ia falar como aquele... Puta, aquele filme em português ficou Meu Namorado é um Zumbi, mas chama... Warm Bodies. Warm Bodies. Sangue Quente em português do livro. O livro é muito diferente dessa premissa. O zumbi lá é mais velho, não tem nada a ver, mas... Só fazendo um parênteses, você conhece, acho que nossos ouvintes vão se divertir com isso, você conhece a premissa de iZombie? Peraí que começou a dar umas falhas aí na sua voz. Opa, melhor? Melhor, bem melhor. Repete, por favor, Então, se eu conheço. A premissa de iZombie? Cara, eu só vi, é baseado num quadrinho. São pessoas que são zumbis e se curam, é esse? Não, esse é um outro que é muito melhor, mas aqui da BBC e tal. Veja a premissa de iZombie, não estreou ainda, vai estrear em breve. Ah, tá. Eu preciso dividir isso com o mundo, Mande. que é uma ideia muito genial. Uma jovem estudante de medicina, cirurgiã, brilhante, tinha sua vida e sua carreira em ascensão, seu namorado, relacionamento, tudo ia bem com sua vida, uma pessoa fantástica. Até que um belo dia chega da merda no hospital, ataque de zumbis e ela é mordida por um zumbi. Contudo, ela percebe que ela começa o processo de zumbificação, mas ela nota que desde que ela continue consumindo uma quantidade estável de cérebros humanos, ela consegue manter a sua aparência humana. Certo. Dentro. Então, ela muda de emprego e vai trabalhar no necrotério da parada, né? No IML aí dos Estados Unidos da ideia, certo. Né? E aí ela fica lá, né, devorando os cérebros das pessoas que chegam lá. E aí agora começa a ficar muito... Agora que começa a ficar legal a parada. Uhum. Aí, o que ela percebe é que conforme ela vai consumindo os cérebros das pessoas, ela começa a ter visões da vida dessas pessoas, que ela consumiu os cérebros. E então... ela resolve utilizar dessas visões e conhecimentos da pessoa para resolver os crimes que as levaram à morte. Porra. O que eu vou dizer sobre isso, cara? O que pode ser dito sobre isso? Puta que pariu. O cara, É isso aí. até antes, eu tava até falando, porra, maneirinho, né? Já que a gente tá entrando estamos falando de Monster Hearts, né? Falei, até que ficaria bom. Mas essa parte meio True Calling, lembra? Tinha uma série que tinha essa mesma premissa, True Calling. True Calling, puta que pariu. Caralho, velho. Puta que pariu. Ela não é passada em quadrinho essa série, não? Não sei, quadrinho cara. da Vertigo que tá sendo... Se for, esse quadrinho vai ser muito ruim, cara. Porque... Pior que eles falam bem ainda. Eu não sei, às vezes a série muda... talvez seja excelente, mas a premissa né? Enfim, qualquer coisa. Pode fazendo um review de Monster Hearts, matéria de premissa, né? Né? Então vamos lá. Bom, capítulo 4. Sendo o MC, mestre o mestre de cerimônias. Esse aqui, pra quem conhece as coisas de Apocalypse World, vai ser o capítulo que vai falar da sua agenda, né? Que é o que o mestre deve fazer, fazer a vida dos personagens não ser chata e etc, etc. Você tem os seus princípios, né? Que seriam aquelas coisas de ser um fã dos personagens, etc, etc. Que é meio voltado pra isso, né? Faça os monstros parecerem humanos, mas fazem os humanos parecerem monstros. São princípios. Típico capítulo de conselhos de mestre que vão te ajudar a rodar um jogo nesse sistema. Como todo jogo do Apocalypse World, eu acho bacana, assim, que dá um norte pra você, né? Você pode olhar e ter umas ideias em cima. Mas eu não costumo me ater muito, principalmente na parte dos moves, né? Pra quem não conhece... Exato. Em tese, no Apocalypse World, o mestre não tem liberdade pra fazer o que ele bem entender. A liberdade que ele tem, na verdade, assim, se em algum momento da história as pessoas te olham sem saber o que vai acontecer agora, você já pode usar um move. Então, assim, isso existe muito. Só que ele tem essa coisa de fazer os soft moves, né? Que são mais tranquilos. E os hard moves, que é tipo jogar merda no ventilador e etc. Eu
pessoalmente, eu não tenho muita paciência para jogar seguindo isso à risca. Eu mestro quase como eu mestro qualquer outra coisa. E eu acho que até a gente vai discutir isso mais pra frente, mas acho que até isso traz um setback que eu não peso muito a mão e acabo deixando as coisas um pouco fáceis para os meus jogadores. Talvez fosse um erro meu, eu deveria realmente botar mais no cu para forçar isso, criar um desafio maior em cima disso. Mas, assim, eu fazendo meia culpa das minhas experiências. Mas eu acabo não usando tanto. Mas, bom, para quem conhece, é essa seção do jogo, né? Ele também vai falar um pouco sobre como você usa NPCs e como você os NPCs podem ganhar strings com os personagens e o gasto de string do NPC vai ser diferente. Você vai gastar para ter uma outra série de coisas e ele vai estabelecer que os NPCs podem estar em situações de vantagem ou desvantagem em determinada situação. Que isso afetaria as rolagens do grupo, daria um certo leverage para os NPCs. Porque uma coisa que a gente vê e a gente sentiu no jogo é que assim, os NPCs são impotentes frente ao poderio dos personagens. O seu personagem, ele geralmente vai ser muito bom naquilo que ele faz. E aquilo que ele não faz tão bem, ele ainda vai ser bom. É mais ou menos isso a ideia. Você não tem esse desafio mecânico, não é uma graça em Monster Hearts. Você vai ter muito disso. Sim. E essa mecânica é uma coisa de tentar nivelar um pouco mais a balança. Em determinadas situações, um NPC pode dar -1 numa rolagem de determinado jogador, ou ele pode fazer os amigos daquele personagem se voltarem contra ele naquela situação, meio que comprando o lado do NPC naquela briga, e outras coisas. Tem uns movimentos, umas coisinhas especiais que você pode usar. Eu acho que ele traz uma coisa interessante também, que é um conceito que a gente usou no jogo, que é a coisa de como o seu personagem entra naquela sociedade, né? Porque que nem, por exemplo, o vampiro. Ah, tudo bem, vampiro. Beber sangue e problemas com a luz do sol. No jogo, você não tem você não é obrigado a colocar uma coisa que faça o ato de você beber sangue ser importante. Você não é obrigado a trabalhar com isso no seu vampiro. Se você não achar que aquilo é narrativamente importante para a história que você quer contar, então ele não vai ser importante. Você pode deixar aquilo em branco e falar que seu vampiro se alimenta, sei lá, de sangue de qualquer coisa, ele compra sangue do açougue, e isso não vai ser importante. Ele, como Vampire Diaries cuida. Eles roubam sangue do posto da doação de sangue ali. Os caras têm um freezer em casa com 50 mil litros a merda. O Angel era sangue de porco. Ele pegava do açougue. Do açougueiro dava sangue de porco para ele. E se você não acha que aquilo vai ser o ato de seu vampiro se alimentar vai ser importante, você não precisa colocar, ele não vai ser atingido. Na verdade, o vampiro em base ele não precisa ser atingido por uma fome que consome. Não tem nada que liga. Isso seria mais a alçada do Ghoul. Isso seria mais a coisa do Ghoul que vai trabalhar um pouco mais com esse lado. E a coisa de sair à luz do sol é a mesma coisa. Você não tem algo que impede que seu personagem saia. Se você achar que narrativamente aquilo é importante pro seu personagem, você pode criar alguma coisa no sentido, mestre, quando eu saio no sol eu não posso usar meus movimentos, ou eu tenho um anel que me faz sair no sol, ou esse papo é que isso nunca foi verdade, quando o vampiro sai no sol, na real só o que acontece é que eu tô um pouco mais fraco. Você pode criar, se você achar que é interessante, você pode narrativamente falar, não, eu não saio ao sol. Só uma fraqueza minha. Mas você não está atrelado a isso se você não quiser usar isso pro drama da história. Narrativamente você está livre para usar como você quiser. A questão é, o jogo te incentiva a criar os limites e as capacidades do seu personagem em conjunto com o MC, né? Então, embora as skins, aquela coisa, né? As skins são muito amplas e as tropes que você quer ou não aplicar ficam a critério do jogador, o que eu acho excelente. Eu acho interessante. Eu em determinados momentos do jogo, eu me parava perguntando se não estava sentindo, se não tinha uma falta de uma
de uma desvantagem ali para os personagens, de algo que limitasse eles de alguma maneira. Em determinados momentos eu me perguntei. Por outro lado, eu sentia que essas dificuldades, elas estavam onde elas deviam estar, que é nos relacionamentos. Tudo bem, você como vampiro não tem dificuldade nenhuma aquilo, de sair do sol, etc. Mas seu personagem fez merdas, feriu pessoas, e agora o relacionamento com elas tá fragilizado. Então eu acho que a gente tira, não tem por esse lado, mas por outro lado ele gera muito bem nessa coisa de magoar uma pessoa e ter que conviver com ela. Novamente a gente repete o que foi dito no começo do episódio. Monster Hearts é um jogo sobre relacionamentos, não sobre desafios, sei lá, heróicos ou qualquer coisa assim. E se o seu vampiro vai ser exposto ao sol, isso é pouquíssimo importante em relação a se ele vai ou não, com quem ele vai ou não no baile daquela noite. Sabe? Seria bem mais importante. Exato. O jogo ele é todo construído, eu não sei se é intencional ou não, mas ele é todo construído de uma forma que isso acaba sendo, essa questão do relacionamento entre os personagens acaba sendo o fator determinante para dar o tom de todo o restante do sistema. Até mesmo se você for falar em combate e você for falar em violência, as regras da violência envolvem questões sociais. Você pode, por exemplo, ser ferido, pode ganhar strings sobre a pessoa, batendo na pessoa, enfim. Tem toda uma... Ou o contrário, eu não me lembro exatamente, mas sei que tem um jeito de você ganhar string com violência. Uhum. A questão é que existe, e da mesma maneira que você pode gastar essas strings para aumentar dano e tal, existe toda uma preocupação em que o jogo gira em torno de questões sociais. Por isso que fraquezas, tipo, você pode usar o seu poder só em tais circunstâncias, ou você pode, sei lá, seu lobisomem só pode virar lobisomem na lua cheia, porque também não é uma coisa que o jogo deixa claro. Então, esse tipo de coisa são deixados a critério dos jogadores para o que eles acham que vai ser importante ou não, mas no final das contas, isso tem que contribuir ao relacionamento. Se você quer que seu vampiro não ande no sol nunca, isso é muito mais importante pelo como ele vai se relacionar com as outras pessoas. Todo mundo, ele vai estudar à noite, todo mundo sabe que esse cara é esquisito que não sai de dia e tudo mais, do que se ele for eventualmente exposto ao sol e quantos de dano ele vai levar por turno. Exato. Isso é muito pouco relevante. O capítulo 5, ele é todo voltado em ensinar. É legal que ele é um capítulo mostrando pra você que tá lendo e provavelmente vai mestrar, olha, como você ensina esse jogo pras outras pessoas, né? Aí ele fala, ensine de maneiras concêntricas, começa com exemplos fáceis, etc. E Running the Game, onde ele vai dar uma ideia principalmente da primeira sessão de jogo, né, algumas dicas para você, né? Tem uma parte que eu gosto que ele fala assim: na dúvida, você tem 3 coisas que você pode fazer. Você pode dar uma festa, você pode começar uma briga, ou alguém pode desaparecer. Na dúvida, se você não sabe o que fazer, para onde a sua história vai, ou você dá uma festa, ou alguém começa uma briga, ou alguém subitamente desapareceu. Eu acho isso excelente. Isso é demais, cara. É o equivalente. Eu tinha visto uma quase tão boa que era ler no Spirit of the Century, que tinha um momento que falava assim: na dúvida, jogue os ninjas. Eu achava fantástico. Eu, não sei o que fazer na minha história. Minha história pulpa. De repente os ninjas aparecem e tudo fica legal. Se você for um filme do Leandro Hassum, também você não sabe o que fazer, põe ninjas. Puta que eu pariu. Verdade. O capítulo 6 é um capítulo sobre vilões. Sim, é muito interessante. Ele segue um pouco da linha do Dungeon World, no sentido que você tem uma ameaça, essa ameaça tem uma agenda, você constrói os passos e tudo mais. Isso, que você, do que vai acontecer se as pessoas não influenciarem. A ideia é que, de uma maneira orgânica, né, no jogo, você encontre 2 forças que estejam em oposição para conseguir determinado objetivo. E aí os personagens estão envolvidos no meio disso tudo. Aí você vai perguntar pra mim, querido ouvinte, ei, mas vocês falaram que o jogo era sobre relacionamentos e não sobre grandes feitos e tudo mais. É mais ou menos por aí mesmo. O vilão, a sua plot e tudo mais, tá aí, acho eu, pra influenciar esses relacionamentos. Sim. Ele dá um... Eu acho que, assim, uma coisa que a gente notou muito é que o jogo brilha
nos relacionamentos mesmo. Essa plot, essa ameaça que tá dando, é para ser um metaplot, um fio condutor, um pano de fundo. É aquela coisa. Eu vou usar um exemplo que vai exemplificar bem. Vocês têm que parar o vilão porque whatever reason. Para parar o vilão, vocês precisam ir na tumba antiga da cidade, que tem uma tumba antiga por alguma razão. Uma vez na tumba, o vilão prende todos vocês na tumba. O interessante vai ser a interação entre as pessoas presas nessa tumba até que elas achem uma maneira de sair, ou que alguém a salve. Mas o interessante é essa coisa do... como eles vão se relacionar no ambiente de privação, quem vai se aliar a quem, quem vai pôr a culpa em quem, do que com certeza. aconteceu. Nós estamos aqui porque você fez isso. Você quer falar disso? E aquela Então, fez? E aquilo? Você sabia? E como eles vão se soltar é pouco importante. Não é pra você fazer uma cena sobre eles procurando uma maneira de se soltar. Assim, os jogadores vão procurar por isso. E você, na hora que você achar que o conflito que aquela cena poderia gerar já se esgotou, você entrega. Mas não, então, o vilão tá aí pra isso, né? Pra gerar o plano de fundo. E o vilão pode ser até uma questão meio social. Um exemplo do próprio livro seria uma cidade, um grupo de vampiros tentando tomar o poder naquela cidade, né? E já tem um outro grupo que é um coven de bruxas estabelecido e os dois entram em conflito e você tem um personagem que é bruxo, um que é vampiro, e antes eles eram amigos e agora estão em partes estranhas, e aí etc, etc. E aí é isso, pode ser apenas isso, entendeu? O nosso jogo, eu entrei por uma via um pouco mais vilão mesmo e salvar a cidade. Vamos colocar o destino da realidade do jogo. E no final parecia a final de temporada de Doctor Não, Who. Totalmente. Eu falei, porra, eu só tenho uma chance, então eu vou usar isso. No final, o pessoal gostou tanto que vamos ter outros jogos, mas já falei, porra, pros próximos, isso vai ficar muito diferente, porque não é a vibe, assim, tive 10 sessões para perceber que o jogo funciona muito melhor nesses momentos que o vilão serve para isso, só para gerar situações, apimentar situações e você deixar o circo pegar fogo entre os jogadores. Já terminando o livro, o capítulo 7 é um capítulo sobre customização, como você cria suas próprias skins, modifica a skin, muda o move, cria um novo move, etc. Insere elementos como ciência fantástica, como... Enfim, a ideia é que o jogo é altamente flexível. Uhum. Como todos do Apocalypse Engine, né? Uhum. E ele termina com o long example, né? Que ele faz uma situação e usa umas 4, 5 páginas para fazer um exemplo grande onde situações sociais estão envolvidas, Darkest Self, Sex Movie e etc. Que serve para você ver como as regras funcionam em conjunto. Exatamente. E também é muito bom para você ver o feeling do jogo, né? Sim. Tem uma seção que eu gosto muito no final também, que é a midiografia, né? Filmes, livros, seriados para você assistir e entrar no climão do jogo. Então, é isso, né? Ele faz isso e... Pô, tem uma coisa que eu não falei, mas só lembrando do Long Example, eu acho que ficou muito claro, mas eu gosto muito que esse jogo é um jogo onde um grau de PVP é incentivado. Não no sentido de eu vou fazer tudo pra acabar com aquele filho da puta e mas matar. No sentido de... Mas no sentido de personagens terem interesses conflitantes. E de você não ter medo de fazer isso. Os personagens, eles... lógico, eles podem em determinado momento serem amigos, etc. Mas essa amizade vai sofrer os caprichos da idade. Ela vai e vem, e você pode estar amando uma pessoa num momento e odiando ela no momento seguinte, amando num outro momento. Ou dois personagens podem começar brigando e terminarem amigos, ou o contrário, ou N vezes no meio disso, né? O nosso jogo que eu diga. E é isso. Isso termina o livro, que tem 160 páginas. É um livro muito curtinho, fácil de traduzir. Aparentemente não. Não, vamos falar um segundinho aqui no final sobre essa coisa da versão brasileira? Claro. Eu já mencionei em outro ETM antigo, mas eu na minha condição de cara que comprou o livro na pré-venda, eu me sinto à vontade para criticar, tá? Então, assim,
eu falo. Mesmo que você não tivesse mesmo que você não comprou o livro na pré-venda, você também pode criticar, porque, né, as pessoas têm opiniões. Então eu me sinto confortável para criticar nesse sentido. Para aqueles que não sabem, a Kobold Den, que é uma loja, eu acho que é de Belo Horizonte, se eu não me engano. Belo Horizonte, desculpa se eu sim. estiver falhando. Teve os direitos para traduzir o livro, e aí eles fizeram por meio de pré-venda, né? Essa pré-venda se iniciou, se não me engano, foi em setembro de 2013, e para a entrega do livro no final de novembro do mesmo ano, né, 2013. Sim. Quando chegou próximo da data, eles pediram um adiamento do prazo. É bom lembrar que o formato feito foi pré-venda, não foi financiamento Não foi coletivo. financiamento coletivo, foi pré-venda. Tipo, deem o dinheiro pra gente fazer. A ideia, o livro está pronto, diagramado, bonito, e a gente só vai pagar, a gente vai. Não, enfim, essa era a ideia. Uhum. Ou usar o dinheiro da pré-venda para fazer os retoques finais, né? Mandar pra gráfica. Pré-venda tem uma coisa assim de você usar a verba dele para você dar aquele empurrãozinho final, né? Exato. Mas a ideia que a pré-venda te passa é que é um projeto muito próximo de estar pronto. Isso. E aí, ironia. quando chegou em março, eles pediram um adiamento para dezembro. É bom lembrar. Não, calma, março? Perdão. Quando eles chegaram em novembro, eles pediram um adiamento para dezembro. 2013, Isso. Né? Quando chegou 2013. Quando chegou em dezembro, eles pediram um adiamento para janeiro de 2014. Ouvinte, nós estamos em 2015. Continue, por favor. Alegando problemas na diagramação, né? Eles tinham um problema na capa do livro que não tinha ficado boa e etc. Tal, e eles estavam estudando um jeito de fazer a lombada ali, etc. Eu lembro muito bem quando eu li assim, olha, em janeiro vocês vão estar com esses livros na sua mão, nem que eu tenha que colar eles à mão, eu mesmo, um por um. Janeiro de 2014. Janeiro de 2014. Seguiu-se um silêncio. Assim, para falar que nem tudo é ruim, a empresa sempre teve disposta a devolver o dinheiro do comprador. E até onde eu sei, eles não criaram caso com isso. Todo mundo que tem um grupo no Facebook, quem quiser pode entrar, etc., acompanhar essas discussões, tem N discussões lá. Sempre que alguém foi lá e falou assim, eu quero trocar pelo meu dinheiro de volta, ou por créditos na loja, eles fizeram isso imediatamente. Então, é o mínimo, eu vou né? puxar isso pro lado deles. Mas assim, houve momentos que ficaram longos períodos sem resposta, sem atualização. Lógico que o pessoal que fazia parte da comunidade e que estava ansioso pelo livro começou a ficar chateado, nervoso, revoltado com essa situação. E aí entrou em conflito com os editores, até que teve um momento que o editor falou, olha, eu não vou mais responder aqui porque o que eu tenho para dizer já está dito, e quando tiver novidades estou colocando palavras na boca dele, mas assim, foi nesse sentido. A questão é que a resposta do rapaz para o seu público consumidor foi extremamente gentil. Né? Assim, realmente foi. E isso foi. Lembre-se que esse atraso todo era por um problema em diagramação, né? Até que muitas das... E o problema na capa, né? Quando eles falam do problema na capa, faz você atividade. Bom, então o miolo do livro tá ok. Liberem o PDF, né? Era uma coisa, eles tinham na pré-venda dele junto à versão digital, comprar o PDF. Então, libera o PDF, que a gente vai segurando a barra, né? E em determinado momento de 2014, isso foi mais ou menos lá pro meio de 2014, eles vieram de novo falar que a tradução do livro seria reiniciada. Que eles estavam olhando e que a tradução que eles tinham feito não fazia jus ao material e que eles acham que um material como esse não podia sair com uma tradução nada menos do que impecável. E aí eles iam refazer a tradução do livro. E aí seguiu-se... até que no fim de 2014, assim, já tinha mais de um ano, eles começaram a lançar previews com as skins. Eu acho que até a presente data da gravação desse podcast tem 3 ou 4 das 7 lançadas como preview. Ainda não tem uma data, um prazo, etc. A comunidade do jogo é um misto, né? Porque você entra lá e tem gente que a gente já era, vamos aproveitar esse espaço aqui para
discutir nossas experiências das campanhas e conversar e fazer. Até porque, de setembro de 2013 até agora, se você começou um curso de inglês lá, dá pra você ler o livro original já. Tá. Você poderia ter feito isso, você poderia ter começado um curso de inglês. Tanto é que esse episódio do Escudo do Mestre, eu ia ler o livro e eu queria muito falar dele, e eu tava esperando, assim, passei um tempão esperando a versão nacional, porque eu comprei e falei assim, quando chegar a versão nacional eu vou. Eu não tirei o meu dinheiro disso, eu espero um dia recebê-la, né? São 23, 25 reais, sei lá. Eles já prometeram que por causa do atraso, eles tinham uma versão normal, uma versão de luxo. Eles vão dar a versão de luxo pra todo mundo, por causa do atraso, etc. Mas assim, o que dizer, né? Eu posso dizer que eu fiquei extremamente receoso de comprar outros livros na pré-venda. Eu nunca compro livro na pré-venda. Comprei esse e acabei me dando mal. Eu poderia ter meu dinheiro de volta se eu quisesse. Eu tô esperando e deixando meu dinheiro aí porque eu quis. Mas o que eu queria, na real, era o meu jogo, né? Aí eu cheguei a comprar o PDF em inglês e ler e acabou. Jogamos, etc. Vai vir, vai direto fechadinho pra minha prateleira. Se chegar, espero que chegue. Mas A fé é uma coisa eu que as acho que se pessoas você têm. entrar no site da livraria, você ainda pode realizar a compra da pré-venda do livro. Eu acho que isso não tá fechado. Eu não sei se você. Eu acho que tá lá o botão, você pode comprar, não sei se de repente quando Né, você. cara? Você gosta de viver com fortes Não emoções? sei se de repente quando você põe pra comprar, ele bloqueia, né? Mas assim, pô, Pode ser. ainda tá uma possibilidade. aberto a pré-venda? Meio estranho, né? Mas essa é a triste história de Monster Hearts no Brasil. Versão brasileira nunca vai acontecer. Eu quero crer que um dia vai e todo mundo vai poder aproveitar esse jogo maravilhoso. Mas assim, se você curtiu esse jogo, ele tá barato na drive-thru e no site do Sim, próprio, bem eu acho barato. que tá $9, uma coisa assim. Ele é $15. Ele é um jogo barato. Você tem também um material que a gente não entrei aqui pra falar, mas você tem um suplemento só com skins extras. Que você pode comprar por $5 e tem também uma espécie de aventura pronta, na verdade uma mini campanha de 3 aventuras com personagens prontos, cenário, que é bem interessante também $5. É, e é isso. Você pode consumir, se você sabe inglês, se você gostou o suficiente, você pode consumir. Então, É Vitor, isso. vamos para as nossas considerações finais. Tipo, a gente já fez, né? Considerações finais e nota? Porque notas são legais, notas são Eu polêmicas. gosto de dar nota para as coisas. Você quer começar? Não, fica à vontade, vai você primeiro. 0 a 10? Nota? 0 a 0 a 10? 10? 0 a 5? Eu não lembro como a gente fez outra vez, o 0 a 10? Cara, nem lembro, acho que foi 0 a 10. Eu gosto de 0 a Então 10. vamos manter uma 0 a 10 com decimais ou não? Pô, assim, né? Meio. Então 0 a 10 com meio. Beleza. Bom, então, Monster Hearts. Eu comecei falando. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Já falei que eu sou o público-alvo. Tá, pra esse jogo. Eu sou o cara que consome, que assiste um Wolf, que assiste Buffy, que gosta disso, que pira pra caralho. E eu vi que tinha um jogo que refletia tudo isso. Eu adorei, tá? Tive a oportunidade de jogar 10 sessões do jogo, que foram muito boas. A gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, em grande parte por causa dos jogadores, etc. Mas o jogo em si, desculpa, te derrubei? Não, você pode continuar. O jogo em si, ele se porta muito bem, né? Eu acho que um problema é você alinhar um pouco as suas expectativas com o que o jogo vai oferecer. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, cara, eu achei um jogo delicioso. Foi uma experiência muito, muito mais gostosa do que quando eu joguei a Apocalypse End pela última vez, que foi no Dungeon World, que eu tinha gostado e tal, mas aqui eu achei ela bem mais gostosa. Críticas com o sistema. Eu tenho talvez um pouco essa coisa da facilidade demais para as pessoas conseguirem realizar os movimentos. Não sei, talvez a maior parte dos resultados cai no 10 ou mais. Assim, as pessoas. E o 7 ou 9 ele não é tão punitivo. Né, não é tão aquela barganha. Você acaba conseguindo de uma forma ou de outra o que você quer.
Então, talvez, se eu puder fazer uma crítica ao sistema puramente, seria isso. Eu acho que eu tenho outras críticas que elas envolvem muito mais o meu jeito de mestrar esse jogo do que o jogo em si. Acho que foi muito mais momentos que eu errei a mão em um ponto ou outro, quis fazer coisas que o jogo não é muito bem feito para aquilo. Então, eu acho que os pontos negativos são muito mais por minha conta. Dito isso, pela facilidade do sistema, ser um sistema fácil de ler, fácil de ensinar, especialmente o tema, eu posso afirmar que ele é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. Assim, puta merda, delicioso o jogo. Acho que não é um jogo para você jogar com todo e qualquer jogador. Acho que você tem que ter um grupo muito específico para jogar, mas no geral eu dou, vamos ver, dou 8,5 para ele. 8,5. Isso porque eu estou fazendo comparação com o que seria a minha nota 10. 10 e 9, que seria Primetime Adventures e Fate. Então ele estaria pouquinho abaixo disso. Então 8,5 aí para ele. Muito bom, muito bom. Diga. Então vamos agora às minhas considerações finais. Começando como o Victor, quando eu primeiro fiquei sabendo de Monster Hearts, eu achei mais uma piada do que sério. Mas foi um preconceito do qual estive muito feliz em ser provado errado. Bem verdade seja dito, esse jogo que nós jogamos foi um dos melhores jogos de RPG que eu já joguei, foi extremamente divertido, foi extremamente competente, foi gostoso de jogar, enfim, o jogo, as sessões, o que nós construímos com Monster Hearts, eu tenho poucas críticas. Claro, tem críticas aqui, críticas ali, mas isso para outros podcasts. No geral, a experiência foi um dos top 3 RPGs da vida, assim, em termos de diversão e o quanto o jogo me foi interessante. Então vamos dizer assim, eu adorei absolutamente o jogo que nós jogamos. Dito isso, eu detesto esse sistema. Agora, não me leve a mal, ouvintes. Eu sei que parece uma coisa muito antagônica, mas é o seguinte: eu não acho que a apreciação de um jogo de RPG necessariamente vai derivar da sua apreciação pelo sistema. O RPG é um jogo social extremamente complexo, vários outros fatores vão contribuir para a sua sessão de jogo. Nesse caso, por exemplo, eu acho que foi o tema que acabou, o pessoal empolgou, todo mundo foi ver, todo mundo na mesa viu as 4 temporadas de Teen Wolf durante o jogo, sabe? Chupa a sociedade. Né? Então o tema empolgou demais as pessoas, os personagens acabaram ficando extremamente desenvolvidos, não porque o sistema te dá qualquer base para isso, mas porque as pessoas quiseram fazer, escreveram, e só teve uma jogadora que deu migué em escrever um textinho sobre o seu personagem. Estamos de olho em você. Mas então isso é um disclaimer importante. Agora, com relação a uma análise fria do sistema, eu digo o seguinte: eu não posso projetar a minha experiência pessoal de jogo numa experiência geral para todas as pessoas, porque é inviável. Eu sei o mestre que eu tive e eu sei os jogadores com quem eu joguei. Se eu jogasse o mesmo jogo com outro mestre e outros jogadores, a experiência seria muito diferente. E o sistema não é capaz de me dar uma solidez, uma base, porque ele é muito mais até do que um Dungeon World, ou do que o Tremulous, que é um outro jogo de Apocalypse Engine que eu li, embora eu nunca tenha lido o Apocalypse World propriamente dito, é extremamente subjetivo, e isso me incomoda demais. Eu não sei se é porque eu sou um jogador de velha guarda, eu não sei, mas tem elementos que eu acho que vão acabar dificultando para outros tipos de mesas que não tenham jogadores tão maduros ou mestres tão maduros a ponto de não explorar esse tipo de coisa. Por exemplo, os movimentos são muito genéricos, ele não põe limites exatos no que você pode fazer. Essa questão toda do seu personagem ser criado com o que é ou não relevante para a trama. Eu acho isso um pouco uma falácia, porque certas questões acabam sendo vantagens na hora de jogo, que poderiam ser vantagens mecânicas, mas elas não são consideradas dessa maneira porque o jogo não o pede. Por exemplo,
eu fiz um personagem nesse jogo extremamente rico. E isso veio em jogo em alguns momentos durante o jogo. A questão é, o fato dele ser extremamente rico possibilitou certas atitudes que um personagem extremamente pobre não teria acesso a. E isso, na minha opinião, é um desbalanço, uma coisa que deixa... Se eu estivesse jogando com um personagem pobre, eu ficaria pensando, pô, mas eu... Sabe, enfim, é esse tipo de coisa que me incomoda. Então, dito isso, só pra fazer o fechamento aqui, me incomoda a subjetividade excessiva do jogo. Eu não gosto desse tipo de coisa de o seu vampiro ele é mais ou menos do jeito que você quiser que ele seja, você não tem limites para isso, em parte porque eu acho que limites ajudam você a construir personagens interessantes, e embora eu tenha feito, outros jogadores vão fazer, eu não posso presumir que todos os jogadores do mundo vão fazer. Eu tenho que analisar o sistema pelo que está escrito. Então, subjetividade excessiva me incomoda, os moves serem muito pouco claros me incomoda, algumas regras serem muito ambíguas e deixadas a uma interpretação de cada grupo ou de cada situação me incomoda, enfim, são coisas que eu acho que não são bom design num jogo de RPG. Eu diria que Monster Hearts tem um tema excelente e inovador. Que outro jogo você vai jogar para jogar algo parecido com isso? Eu não consigo pensar, é muito difícil ter uma experiência, uma proposta bem trabalhada em alguns sentidos, como com as skins, esse tipo de coisa. As skins eu acho que são coisas genuinamente legais para um sistema como esse. Elas são leves, elas são diretas, elas te falam mais ou menos o que o seu personagem pode e não pode fazer, com algumas exceções, mas eu gosto delas no geral. Então, no final das contas, eu digo, a minha experiência pessoal com Monster Hearts foi absolutamente excelente. A nota que eu dou para o livro Monster Hearts de maneira objetiva, eu diria que eu dou aí Monster Hearts leva um 5,5 com carinho. Ficou mais que a média, passa de ano. Bom, eu achei que você ia dar um 3, 2, do jeito que você falou, caralho, agora vai pro pé. Não, cara, eu não sei, pra dar uma nota tão baixa assim, eu tenho que achar o sistema literalmente injogável. Fatal, e não lembra? Fatal. Puta, Battletech, cara, também. Exalted de segunda edição. Clássico Exalted de segunda edição. Mas em Shadowrun quarta edição. Mas então 5,5. 5,5 notinha que eu dou pra Monster Hearts. Agora, novamente, eu digo pra esses jogadores, se vocês tiverem um grupo certo, o mestre certo, e as estrelas se alinharem como se alinharam pra mim, vai ser um jogo excelente. Caso contrário, essa é a minha opinião sobre Monster Hearts. E já que estamos falando sobre estrelas se alinharem e monstros, grupo certo, mestre certo, jogadores certos, etc. Esse episódio vai ter um episódio irmão, né? Eu diria que a gente pode falar que é o especial escudo do mestre Monster Hearts, que vai sair coisa pra caralho de Monster Hearts. Pra caralho, porque nossas 10 aventuras, a ideia é que a gente libere isso pra vocês, se tudo der certo. Sem promessas, mas exato. Pelo menos um episódio onde a gente vai reunir o pessoal do grupo pra gente poder jogar as nossas impressões e conversar e poder discutir muito mais do que a gente discutiu aqui, coisas que a gente queria ficar falando, mas ficou se atendo apenas ao livro. Dessa vez a gente vai trazer isso à tona. Então tem muito material aí, espero que tenha muito material, pelo menos mais um episódio vai ter com certeza. E alguns de sessão de jogo, talvez. E alguns de sessão de jogo, talvez. Não vou prometer, que senão vocês ficam na minha cola lá no grupo. Contudo, 2 episódios do Escudo do Mestre já é um puto especial inacreditável. Caralho, pra janeiro começar com muito mais do que 2014 teve no ano inteiro. A gente devia ter vergonha de falar isso. Meu Deus. É isso aí, torcedor, ó. Eu ia falar, ouvinte do Escudo do Mestre que nem torcedor do Corinthians, né? Sofredor, até o último segundo. Não posso falar isso com orgulho. Mas eu sou muito grato a vocês que são fiéis e que cobram no nosso grupo no Facebook até hoje. Quando vai ter novo episódio? Manda um e-mail. Manda um e-mail. A gente tá pensando em fazer um episódio, quer dizer, a gente tá pensando a partir deste momento que eu tive a ideia de fazer um episódio especial com, feedback sabe? Pegar um episódio só pra ler e-mail e comentar, comentário, esse tipo de coisa. Então, como eu acho essa ideia muito boa, você achou essa ideia boa, Vitor? Eu acho maneiro, a gente só precisa fazer num... Então mandem e-mails com dúvidas, indagações e sugestões pra gente poder comentar no episódio desse e-mail, comentários. Especialmente eu peço se vocês já jogaram Monster Hearts, dividam a experiência. Eu quero muito saber.
como é que foi a experiência de outros grupos. E claro, você que ouviu tudo isso e você parou lá quando a gente mencionou Crepúsculo, aos 5 minutos de podcast, comente também. Talvez não tenha sido a melhor estratégia. Comente também, por favor. Fale se, sei lá, se você conseguiu ouvir, se pelo menos você, não achava que era tão bom e tal, mas, pô, vocês falaram de um jeito que eu até tô pensando em dar uma chance. A gente gosta de ouvir. Tão bom com ressalvas. Mas tudo bem. E, como sempre, mandem seu feedback, etc. Se vocês gostaram do nosso episódio de review, geralmente o pessoal pede pra gente fazer mais, mas o episódio dá um trabalho desgraçado pra fazer. A gente tem Exato, a gente tem um método de review aqui no Escudo do Mestre em que nós dois temos que ler o livro e jogar. Sim. Senão a gente não faz E review. dessa vez os dois leram o livro, a gente rolou uma campanha por falta de uma aventura só, né? Pois é. E juntos também, porque normalmente a gente joga separado. Puta que eu parei. Essa foi realmente a conjunção astral. Foi sim. Então é isso, ouvintes. E fiquem com o nosso episódio. E, se estão com saudades, lembrem-se, podem até haver outros podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre nós desvendamos as profundezas dos corações monstruosos. Adolescentes. Na escola. É isso aí, ouvintes. Até a próxima. Até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau.